Os castelos de Mota têm vários nomes. O mais famoso é em inglês, pois foi na Inglaterra que esses castelos tiveram verdadeira importância. Eles podem ser conhecidos como Castelos de Mota, Castelos de Mota Feudal, de Mota Castral ou, em inglês, Castelos de Motte and Bailey. E por que surgiram esses castelos? Para poder enfrentar os saques normandos. Afinal de contas, nem todos podiam viver em uma cidade atrás de grandes muros. Por isso, o povo do campo estava realmente à mercê dos caprichos dos saqueadores. É por isso que os senhores feudais começaram a construir castelos de mota, que é o que vemos na tela. Vamos fazer um passeio pelo castelo como se estivéssemos nele. Primeiramente, encontramos 2 anéis de paliçadas, um grande na planície e outro muito menor, localizado no topo de um monte. O que está mais acima se chama mota, e veremos ele mais adiante, e o que está embaixo recebe em inglês o nome de Bailey. Não encontrei tradução para esse termo. Provavelmente porque na Espanha esse castelo era desconhecido, exceto talvez na região dos Pirineus, se algum senhor feudal franco o exportou. Vamos ver o Bailey. Podemos observar que ao redor das paliçadas há um grande fosso. Isso, logo de cara, já é uma barreira contra os inimigos que avançam, pois justamente, quando eles chegam, até ele precisam diminuir o passo para não cair e se machucar. Além disso, os fossos podiam ser preenchidos com estacas, então, se eles fossem muito rápido, podiam cair em uma delas e perder a vida. Os fossos tinham no mínimo 2 metros de profundidade e no máximo, bem, não tinham limite. Afinal de contas, quanto mais profundo for, mais difícil será para os atacantes saírem dele, e mais tempo ficarão à mercê dos projéteis dos defensores. Mas vamos supor que a profundidade era entre 2 e 4 metros. Se vocês repararem, o que cerca o Bailey é uma paliçada de madeira. Algo frágil que até uma peça de artilharia romana de antigamente, de mais de 600 anos poderia quebrar. Mas como eu disse, eles só enfrentavam hordas de saqueadores, não exércitos. O problema dessas paliçadas era que podiam pegar fogo. E é por isso que os atacantes tentariam aproximar material inflamável das paliçadas e colocar fogo nelas, na esperança de que o incêndio se espalhasse e as chamas devorassem a madeira. Depois de vermos por fora, vamos entrar no bairro. Vemos que o que há é um pátio interno sem muito espaço. Esse pátio servia de abrigo para os servos do senhor. Tinha algumas pequenas casas para que eles vivessem. Além do estábulo, havia uma área para os animais, como galinhas ou porcos. Também era comum que houvesse um salão e uma capela. Como podem ver, os tetos são de palha. E também podem pegar fogo se o invasor lançar projéteis incendiários. Você sabe como funcionavam as flechas incendiárias e para que eram usadas? Deixo um link acima para o vídeo onde explico isso. E aproveito para pedir que, se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e considere se tornar membro do canal para apoiar financeiramente este projeto. E agora vamos continuar. Como vocês podem ver, as muralhas tinham seu adarbe, que é a superfície sobre a qual caminham os soldados que estão posicionados nas muralhas, ou paliçadas, neste caso. Embora possam parecer defesas muito simples, cumpriam sua função. Podia haver mais de um pátio por castelo, dependendo do poder e da riqueza do senhor feudal. Quando havia um ataque, os camponeses das redondezas podiam se refugiar atrás dessas paliçadas, de modo a minimizar o número de baixas. Afinal de contas, eram os caçadores, coletores, agricultores e criadores de gado da região, e ninguém tinha interesse que eles morressem. Se as defesas fossem superadas e parecesse que não havia como fechar a brecha, era ordenado o abandono do Bailey e a retirada para a mota. E o que é a mota? O senhor feudal vivia na mota. Consiste em uma torre alta e grande, inicialmente de madeira, cercada por uma segunda paliçada. A mota ficava no alto de uma colina que muitas vezes era artificial e havia sido erguida usando a terra retirada ao cavar o fosso.
O fato de estar em uma posição elevada dificultava enormemente as tarefas de cerco dos atacantes. Além disso, a inclinação era muito acentuada, o que fazia com que o inimigo chegasse cansado à parte superior. Essa mota podia ou não estar rodeada por seu próprio fosso? O normal era que sim. A mota podia estar localizada a uma altura em relação ao Bailey, entre 4,5 e 9 metros. Embora seja difícil dar um número exato, já que toda a estrutura inicial era de madeira, e depois de 1000 anos, a erosão também afetava a colina. O diâmetro da mota ficava entre 25 e 100 metros. Novamente, dependendo do poder do senhor feudal, a mota estava conectada ao pátio através de uma espécie de passarela ou corredor. Uma inclinação o mais suave e uniforme possível, que tinha nas laterais uma paliçada, de forma que os invasores não pudessem atirar contra os defensores que fugiam para a mota. No final deste corredor, encontramos o portão da mota, que era fechado quando todos já haviam passado e podia ser protegido a partir das paliçadas. Basicamente, isso era um castelo de mota, mas existem muitas variações. Por exemplo, os portões, tanto o da mota quanto o do pátio, podiam ser compostos por pontes levadiças, de forma que toda a fortificação ficasse cercada por um fosso e os inimigos não pudessem usar arietes, apenas escadas. Uma última variante, que vale a pena destacar, é aquela em que havia várias motas e vários pátios. Vamos agora ver as vantagens desse castelo e por que ele se espalhou tão rapidamente pela Inglaterra. Basicamente, era uma fortificação muito barata. Por quê? Principalmente porque não precisava de pedra, tudo era feito de madeira. Portanto, não era necessário transportar pedra de pedreiras distantes, nem era preciso nenhum especialista para talhar a pedra e construir uma muralha. Qualquer um podia pegar uma serra ou um machado, cortar uma árvore e fincá-la no chão, dando início à paliçada. O fosso também não exige grande habilidade, é só cavar e pronto. Outra vantagem era o tempo. Em questão de semanas, o castelo podia estar pronto, o que é muito benéfico para terras recém-conquistadas. Como exemplo dos benefícios de construções rápidas feitas inteiramente de madeira e terra, temos os acampamentos romanos, que você pode conhecer clicando no link que aparece na tela. Em questão de horas, eles tinham um grande acampamento fortificado, feito de terra e madeira. E eu lhes pergunto, se tinha um custo-benefício tão bom, se era tão rápido de fazer e tão barato. Por que isso não foi feito na península, por parte de um reino das Astúrias que, em seus primórdios, era muito pobre? Pause o vídeo e deixe sua opinião nos comentários antes que eu te dê a resposta. E a resposta está chegando. Pois porque, como comentei antes, esse castelo foi projetado para enfrentar bandos de saqueadores, pessoas sem experiência, em cercos e sem máquinas de cerco, e com um contingente de tropas de apenas algumas centenas, se é que chegavam a isso. Na península, quando o reino das Astúrias, digamos, se tornou independente, com Pelaio à frente, não se enfrentaria apenas bandos de saqueadores. Os cristãos tinham que resistir contra milhares de guerreiros ou melas, experientes após conquistar todo o norte da África e toda a península, bons conhecedores da poliorcética. Portanto, essas simples paliçadas não seriam páreo para as forças de Maomé. De qualquer forma, no final do século X, esses castelos entraram em decadência e deram lugar a castelos de pedra. As paliçadas foram substituídas por muros. A torre de madeira do monte passou a ser de pedra. Enfim, modificações que conheceremos em vídeos futuros. Me diga se você gostou deste vídeo e se teria interesse em conhecer os castelos que vieram depois dos de Mota. Se eu perceber que vocês realmente gostaram e me pedirem, vou falar sobre toda a evolução dos castelos e vocês vão conhecer junto comigo. Como essas pequenas defesas de madeira se transformaram em imensas bestas inexpugnáveis de pedra que acabaram se tornando. Um abraço, força e honra.